A paz do Senhor, povo de Deus que compõe a nossa família ADLuz. Hoje, quinta-feira, dia 13, nós vamos para mais um devocional. E antes de ler o nosso texto base, vou começar fazendo algumas indagações. Você sabe qual é a importância da disciplina na família e o quanto isto é necessário para a construção saudável e espiritual da vida dos filhos? O tema de hoje, o que acontece quando falta disciplina na família? E o nosso texto base está em Provérbios, capítulo de número 6, versículo 23, que diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Deixa eu dizer algo para você. Não existe curso de doutorado em paternidade. E por que digo isto? Grandes homens fracassaram rotundamente nesse sublime, mas árduo ministério. Um clássico exemplo dessa realidade é o sacerdote Eli. A respeito dele, diz as Escrituras que seus filhos eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Ou seja, eles não amavam a Deus, não temiam ao Senhor e não andavam nos seus caminhos. Isso está claramente registrado em 1 Samuel, capítulo 2, especificamente o versículo de número 12. E é interessante ressaltar, Eli foi juiz e sacerdote de Israel por 40 anos. Era um homem de Deus que tinha discernimento das coisas espirituais. Em seu longo ministério, certamente cuidou de milhares de famílias e aconselhou muitos filhos a honrarem seus pais e a obedecerem a Deus. Porém, ou entretanto, ele deixou de disciplinar seus próprios filhos, e isto gerou sérias consequências. Se você quer saber melhor a esse respeito, permitam esclarecer. Ofni e Finéias cresceram dentro da casa de Deus. Desde cedo se acostumaram com o culto divino e com as ofertas trazidas pelo povo. A casa deles estava encharcada da presença do sagrado. Entretanto, esses jovens prevaricaram e tornaram-se culpáveis diante de Deus. E por quê? Viveram em excessos. Tornaram-se adúlteros, blasfemos e insolentes. Perderam completamente o temor de Deus, corromperam o sacerdócio e profanaram a casa de Deus. E o que é pior de tudo isso, mancharam suas vestes, tornando-se falsos pastores do povo, falsos sacerdotes. O povo, todavia, estava escandalizados diante do que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles promoviam. Esses dois jovens haviam promovido escândalos por todo o povo. Embora eram homens casados, eram infiéis a Deus, infiéis ao cônjuge e também infiéis ao povo. Os comentários deprimentes acerca do mau exemplo dos filhos de Eli chegavam a ele, mas este amava mais os seus filhos do que a Deus e não os disciplinava com o rigor necessário que a palavra de Deus, através da sua lei e dos seus estatutos, exigia. O resultado, Eli foi alertado várias vezes, mas não teve fibra para corrigir seus filhos. Finalmente, Deus chegou a usar o jovem Samuel para comunicar a sentença de morte à casa de Eli. Nem mesmo assim ele reagiu. Ao contrário, aceitou passivamente a decretação da derrota em sua casa. O resultado de tudo isto, eu vou dizer para você à luz da própria Escritura. Eli tornou-se um pai complacente, bonachão e conivente com o pecado de seus filhos. Por causa do pecado deles, mais de 30.000 pessoas foram mortas no campo de batalha. A Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, foi roubada e eles foram mortos. O próprio Eli morreu ao saber das más notícias. Também morreu sua nora, a mulher de Ofni, ao dar à luz de Cabode, uma evidência clara de que a glória de Deus havia se apartado deles. Meus irmãos, minhas irmãs,
povo de Deus, estou tratando dessa temática no devocional de hoje apenas para apontar. A família do sacerdote Eli é uma alerta para nós. O amor responsável disciplina e estabelece limites. Se você ama seus filhos, saiba que uma das evidências do amor é que o amor disciplina. A própria Escritura vai dizer que Deus castiga aqueles a quem Ele ama. Portanto, não ama suficientemente os filhos, os pais que os poupam de confronto firme e de disciplina amorosa. Os pais ensinam os filhos com exemplo, admoestam-os, os filhos com a palavra de Deus e os disciplina com temor e reverência. Se você é pai e ama seus filhos, vou lhe dar um conselho pastoral. Ouse discipliná-los. É melhor ver os filhos chorando agora do que sofrendo as consequências de seus pecados por toda a eternidade. É melhor o desconforto do confronto sincero do que o aparente conforto da omissão. Isso é covardia. Portanto, a minha oração e o meu pedido diante de Deus é que o Senhor nos ajude a termos famílias piedosas, que a nossa maior alegria seja os nossos filhos andando na verdade. Portanto, no devocional de hoje, apontamos o que acontece quando falta disciplina na família. Querido irmão, querida irmã, o nosso texto é claro e nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de refletir sobre a sua importância. Neste aspecto, precisamos lembrar o que está em Provérbios capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Papai, mamãe, lembre-se, vocês possuem o sacerdócio dentro do lar. A disciplina é um elemento que faz parte do seu papel social na construção da boa cidadania dos nossos filhos. Apontamos no devocional de hoje o que acontece quando falta disciplina na família. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e até amanhã em o nosso próximo devocional.